Olá, essa é a atividade 2 da disciplina de flotação e propriedades da interface da curso de pós-graduação em Engenharia de Minas da Faculdade Unileia. O nosso professor é o Leonardo Maldi. Hoje nós vamos falar de tensão superficial ou interfacial, que nada mais é que o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre duas fases, interface de uma unidade em um processo considerado isotérmico e irreversível. Diferentes autores explicam a tensão superficial como energia livre por unidade de área e, portanto, essa tensão pode vir a ser expressa como força por unidade de área. Nesse caso aí foi o Veros em 2010 que falou. É importante compreender que os minerais adquirem uma carga elétrica de superfície ao terem suas ligações químicas quebradas na fragmentação, provocando assim o aparecimento de um gradiente de tensão na superfície. Relembrando que os minerais possuem ligações iônicas, covalentes e metálicas ou ligações moleculares. As partículas dotadas de ligações superficiais fortes precisarão interagir com o meio com o objetivo de baixar os níveis de energia livres na superfície. Essa ânsia de minimizar ou diminuir a energia caracteriza as partículas a serem hidrofílicas. No caso das partículas que possuem ligações de natureza molecular na superfície, que são mais fracas por se aproximarem de seu estado de equilíbrio, são hidrofóbicas e não têm tanta afinidade com a água. Silva, em 2005, explica que todo líquido ou sólido que se mantém em equilíbrio com seu vapor possui uma superfície com determinada quantidade de energia livre e sua magnitude é determinada pela tensão superficial. Em outros termos, em um líquido todas as moléculas agem entre si, influenciando a atração ou repulsão mútua, e assim essas forças entrarão em equilíbrio entre si dentro do líquido, tendo como resultante igual a zero. No entanto, as moléculas que estão na superfície não serão compensadas totalmente, porque metade do volume está na fase gasosa, o que criará uma quantidade de energia livre, e sua magnitude será então medida pela tensão superficial. Segundo Chaves, em 2006, a interface líquido-gás pode ser visualizada em situações corriqueiras, como por exemplo na água em um copo ou em um lago, que na falta do vento possui uma superfície plana, ou na estabilidade de bolhas de sabão na brincadeira de criança que necessitam de agente espumante. A tensão superficial é influenciada pela concentração de soluto, o uso de sais e bases sem considerar o hidróxido de amônio. Aumenta a tensão superficial em relação à água. Já grande parte dos surfactantes, alcoóis, carboxilatos, sulfatos, sulfonatos, aminas e sais quaternários de amônio diminui a tensão superficial, enquanto os tiocompostos não afetam de forma significativa, tendo um decréscimo desprezível. Agora vamos falar um pouquinho de interação partícula-bolha. Ao longo do processo de flotação, existem ocorrências que incluem a hidrodinâmica e a cinética dos sistemas, tais como o movimento de bolhas e partículas e a energia mínima de colisão que é preciso para eliminar a camada líquida de água que a separa. Portanto, ainda que os critérios hidrodinâmicos relacionados à interação hidrofóbica entre bolhas e partículas sejam propícios para que a flotação aconteça, é preciso que outros critérios referentes à cinética e à hidrodinâmica do sistema sejam garantidos, tais como as partículas devem colidir com as bolhas, o filme de separação da interface partícula-bolha deve ser o mais fino possível, camada hidratada residual que decresce com a hidrofobicidade da partícula, e romper durante o tempo de colisão, permitindo assim a adesão da partícula à bolha, formando o agregado. O agregado partícula-bolha deve ser resistente e estável o suficiente para permanecer intacto no equipamento de flotação, até a retirada da espuma, segundo Luiz em 2010 e Santana em 2011. Para que esses critérios sejam satisfeitos, é preciso determinar que a probabilidade de a flotação acontecer. Essa probabilidade de uma partícula flotar é encontrada pelas seguintes equações, onde PF é a probabilidade de flotação, PC, probabilidade de colisão entre partículas e bolhas, PA, probabilidade de adesão das partículas a bolhas, e PG, probabilidade de formação de um agregado partícula-bolha estável, e o PD, probabilidade de quebra ou ruptura do agregado em partícula-bolha. De modo similar, a probabilidade que a flotação aconteça
pode-se expressar e modelar a eficiência de coleta ou captura, correlacionando com os 3 subprocessos que estão ligados ao processo de interação partícula-bolha: colisão, adesão e estabilidade. O êxito da flotação varia conforme a eficiência de captura, segundo Santana em 2011, onde a gente podemos ver nessa equação acima, que ECOL representa a eficiência de coleta de partículas hidrofóbicas, EC representa a eficiência de colisão entre partículas e bolhas, EA representa a eficiência de adesão das partículas às bolhas e a S representa a eficiência de estabilidade do agregado partícula-bolha. Ainda segundo Santana, a colisão é extremamente estudada. A colisão está vinculada à hidrodinâmica do sistema e acontece quando determinada partícula mineral se aproxima de tal maneira de uma bolha que inicia as interações físico-químicas entre ambas as partes. Então começa a operar. Esse quem disse foi Moraes. Esse subprocesso é correlacionado com as variáveis físicas, segundo Santana em 2011. Tamanho da bolha, densidade das partículas, densidade da polpa, viscosidade da polpa, velocidade relativa da partícula bolha e tamanho da partícula principalmente. Moraes já disse que a colisão é estimulada por forte agitação do sistema, maior diâmetro das partículas, maior densidade das partículas e menor tamanho das bolhas. No entanto, não sofre influências relevantes da natureza química do meio, apenas indiretamente pela quantidade de bolhas produzida por unidade de volume de ar e também pelas cargas elétricas das partículas e bolhas. Já a adesão é pouco entendida, pois é controlada pela química da superfície das bolhas e da partícula. A adesão gera o conjunto bolha-partícula e varia de acordo com a hidrofobicidade da superfície das partículas e também dos aspectos cinéticos. Grande parte das superfícies dos minerais é hidrofílica, mas o que possibilita uma vasta utilização da técnica é a viabilidade de transformar as superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas com a ajuda de reagentes coletores. A adesão das partículas de bolha só é possível graças à hidrofobicidade, ou seja, quanto mais hidrofóbica é uma superfície mineral, maior é a intensidade das forças de adesão que garantem a estabilidade do conjunto bolha-partícula no decorrer do transporte. O surgimento de uma nova interface gás-sólido é imprescindível para que o fenômeno aconteça. Isso ocorre em substituição às interfaces sólido-líquido e líquido-gás que existiam antes da colisão da partícula-bolha. Essa interface nova é gerada quando uma película de água que está presente entre a partícula e a bolha é drenada até chegar a uma espessura crítica que possibilita a ruptura da bolha. Outra exigência para que a interface gás-sólido aconteça é que haja redução na energia livre do sistema. Essa ocorrência pode ser confirmada pela equação Young-Dupré, ditada por Luiz em 2010 e Moraes em 2009, onde a gente pode ver variação da energia livre do sistema, tensão superficial da interface líquido-sólido medida através de equipamentos, o ângulo de contato que determina o grau de hidrofobicidade da partícula. Para que ocorra adesão espontânea do conjunto partícula-bolha, a variação de energia livre deve ser inferior a zero. Isso quer dizer que se o ângulo for nulo, não acontecerá a etapa de adesão. Da mesma forma que se o ângulo de contato for de 180 graus, haverá a adesão máxima da partícula-bolha, o que não acontece nas superfícies minerais. Assim como a estabilidade não é tão estudada e extremamente influenciada pelo ambiente químico. A estabilidade do conjunto partícula-bolha está relacionada à sua ascensão até a camada de espuma. Para que o conjunto partícula-bolha sobreviva ao deslocamento, é necessário que a tenacidade da adesão predomine sobre as interferências das forças viscosas, gravitacionais e inerciais participantes. A estabilidade do agregado partícula-bolha depende da força de adesão entre eles e está diretamente vinculada ao ângulo de contato e inversamente relacionada ao tamanho da partícula. Isso foi dito por Souza em 2006. E ainda em 2016, Souza disse que a flotação sobre a interferência de aspectos associados às características do minério, que são aqueles intrínsecos à sua composição mineralógica e às características físicas, químicas e tecnológicas dos minerais participantes dos processos. É isso, muito obrigado.